Irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos, que alegria, mais uma vez estamos aqui, hoje feriado, né? Dia do Trabalhador, nós queremos louvar a Deus pela vida de cada trabalhador, dia do trabalho, né? Mas envolve o trabalhador também. Queremos louvar a Deus pela vida de todos, né? E o trabalho, né? O próprio Deus ordenou o trabalho e nós vamos juntos aqui adorando a Deus, né? Vamos cantar No Jardim Jesus Cristo Clamava, né? É o número 296, né? Deixa eu ver. No jardim Só vai com oração. Vamos lá. Hoje nós vamos terminar o verso 7, começamos ontem e não terminamos, vamos continuar aqui hoje. Também porá o sacerdote daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação, e todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Muito bem. Ontem nós falamos sobre o altar do incenso, que ficava na tenda da congregação, né? Ali já no santo lugar, próximo ao Santo dos Santos. E nós vamos terminar porque nós temos aí uma expressão muito importante. Olha aqui, ó.
Ketoret Hassamim. Olha aqui, ó. Ketoret Hassamim. Ou seja, incenso aromático. Primeira palavra eu coloquei aqui, ó. Ketoret, incenso. É por isso que nós começamos cantando aqui esse hino sobre a oração. E nós temos aqui esse incenso. Era a fumaça que subia, mas era uma fumaça aromatizada. Era uma fumaça aromatizada. E nós podemos analisar que quando tratamos desse ketoret, a fumaça que subia, essa fumaça aromatizada dos sacrifícios, tratava-se aí claramente do incenso. Que o incenso, nós podemos dizer, era uma resina aromática de certas árvores, que na verdade era misturado com especiarias. Já estaremos falando sobre as especiarias. Lá no livro de Êxodo, nós tratamos sobre isso. Vamos ver aí, Êxodo, no capítulo 30, verso 34 a 38. Vamos lá, só para os irmãos terem uma ideia. Olha essa leitura. Vamos lá. E disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, iônica e gálbano, estas especiarias aromáticas e incenso puro igual peso. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E dele, moendo, o pisarás e dele porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Porém, o incenso que farás conforme a composição deste, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor, o homem que fizer tal como este. Para cheirar, será extirpado do seu povo. Então veja que havia uma mistura nesse incenso. E quando era feito para adoração, esse incenso, olha aqui, incenso, ketoret, ketoret, isso aqui corresponde a uma vogal, o nosso O. Então, ketoret era esse incenso que era usado nas cerimônias de adoração a Deus. Porém, o incenso, que era essa resina aromática composta, ela era determinada por Deus. Ela era ordenada por Deus. Olha aqui, ó. Hassamim ou Sam. A raiz original no hebraico é Sam. Hassamim, ali nós temos, aqui nós temos um incenso aromático. Prestem atenção que quando tratamos desse aromático, está falando de especiarias, que é Sam. É procedente de uma raiz que não é muito utilizada. Aromático quer dizer doce. Veja bem, aromático quer dizer doce. Está aí no próprio texto. E é aquilo que cheira bem, é aquilo que cheira bem, é aquilo que é doce. Era uma especiaria usada no incenso. E quando nós falamos de especiaria, estamos falando biblicamente, de qualquer coisa que cheirava agradável. Então, veja que aqui há um relacionamento nesse particular do incenso aromático. O que isso quer dizer para nós, pastor Zé? Duas coisas. A oração, ela tem que cheirar bem. E quando é que a oração cheira bem, pastor Zé? Quando é que a oração é agradável? Quando é que a oração é doce para Deus? A oração, ela só é doce para Deus quando ela é feita conforme a ordem divina. Veja que esse cheiro agradável era queimado e subia às narinas de Deus. Então, por que a oração cheirava bem? Porque todos os ingredientes, esse perfume aromático era feito conforme a ordem do Senhor. Então, as orações, que aqui essa palavra incenso fala das orações dos crentes, esse é o simbolismo. O incenso fala das nossas orações. E quando é que as orações são agradáveis? Quando ela é de acordo com a palavra de Deus, quando a mistura é feita segundo a palavra do Senhor. Quando a gente fala de aromático ou cheiro agradável ou especiarias, nós estamos falando aí de aquilo que na verdade envolvia a planta que era usada para dar sabor
a determinados alimentos. Veja bem, esse rassamim era uma planta que era usada para dar sabor ao alimento. Assim como a gente bota o coentro, o que é mais que a gente bota para tornar uma comida cheirosa, agradável. Cebola. Bota a cebola, bota o tomate, bota o pimentão. Olha, esse aromático envolve isso aqui, ó, o cravo, a canela, a pimenta, as especiarias. Eram, naquela época, à luz de Apocalipse 18:13, tratavam-se de coisas que traziam bens para o alimento, cheiro para o alimento. E eram usados e comercializados nos mercados daquela época. Então veja que a oração, ela tem que ser saborosa, e para ela se tornar saborosa, eu tenho que colocar a palavra de Deus nela. Por isso que lá em 1 João 5,14 é dito: se orarmos segundo a sua vontade. Não é eu orar de qualquer maneira. A oração só cheira bem, a oração só é agradável, a oração só sobe como incenso aromático quando ela é feita de acordo com a palavra de Deus. E é muito interessante isso. E eu quero falar uma coisa para os irmãos, agora baseado no Salmo 142, vamos lá. Salmo 142, 141, verso 2, vamos lá. 141, verso 2. Suba a minha oração perante a tua face. Suba a minha oração perante a tua face como incenso. Como incenso. E seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Lá em 1 Timóteo 2,8, a Bíblia diz que o apóstolo São Paulo pede que se levantem mãos santas. Veja bem, as mãos que são usadas para o mal. Por exemplo, você que usa as mãos para espalhar fuxico pelo WhatsApp, você que usa as mãos para falar contenda pelo WhatsApp ou pela internet, ou para escrever carta contra uma pessoa, como é que você vai levantar as mãos e orar a Deus? Não, as suas mãos precisam estarem limpas do pecado, da maldade. As mãos não podem estar sujas, porque não adianta levantar as mãos, Senhor, quando as mãos estão sujas. Lá em Isaías capítulo 1, Deus diz assim: quando vocês vêm para mim, oram e trazem os sacrifícios, eu viro o rosto para vocês. Eu abomino, eu odeio as práticas de vocês. Então, as nossas orações e as nossas mãos, elas precisam ser levantadas a Deus com vida limpa, com vida santa. Não podemos, em hipótese alguma, de maneira nenhuma, tentar levantar as mãos para Deus, quando, na verdade, Ele sabe dos nossos atos pecaminosos. Vocês se lembram que quando Josué e Moisés levantavam as mãos de Moisés, que elas se tornavam cansadas? Quando levantava, o povo de Deus tinha vitória? Quando ele baixava, aí fracassavam? Então, quem tem oração na vida e mão limpa, pode, na verdade, ter a certeza da vitória. Agora, se o coração é impuro, a vida é impura, aí quer louvar a Deus, quer glorificar, Deus não aceita. O teu incenso jamais vai subir quando a tua vida é impura. Por que lá em Isaías capítulo 6, do 1 a 8, o anjo teve que pegar a brasa viva e tocar nos lábios de Isaías? Porque lábios sujos, impuros, não podem louvar a Deus. É isso que lá em Mateus 15, Jesus diz claramente: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está onde? Porque às vezes o louvor dos lábios é até bonito, a pessoa louva, a pessoa chora, mas Deus conhece o teu coração. Então, veja que o incenso fala das nossas orações. Mas para esse incenso subir, a mão tem que estar limpa, o coração tem que estar limpo. Veja que todos os ingredientes que falavam do incenso e também do perfume aromático, tudo tinha que estar de acordo com a palavra de Deus. Nós temos aqui, esse estoraque, que eu coloquei aqui, que era uma resina também conhecida como árvore de estoraque, depois o onixa, que era gerado da moagem de um certo molusco, depois o gálbano, que provinha de uma espécie de funcho,
E tudo isso era colocado junto para formar esse incenso aromático que falava das orações dos crentes. Olhem as composições, que na verdade aqui estava junto com esse incenso. Mas toda a composição da oração tinha que estar ou ser de acordo com a palavra de Deus. Não se poderia colocar uma resina, um pimentão, não se poderia colocar um cravo, uma canela na mistura desse incenso sem a ordem de Deus. Não bota na tua oração aquilo que não tem na Bíblia. Toda a tua oração tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Não é orar de cabeça. Nenhum crente pode chegar aí e orar de cabeça. Tem que orar com a Bíblia. Vocês sabiam que eu li um certo autor que ele dizia: ore com os salmos, ore com a Bíblia. Você pode pegar aqueles salmos e orar colocando com a sua própria pessoa. Entendeu? Com a sua própria pessoa. Vamos dar um exemplo. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Você dobrou o joelho. Senhor, tu és o meu pastor. Aí Deus vai te dando palavra naquilo ali. Senhor, tu és o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Você vai pegando cada palavra desse salmo e vai orando. Se você pegar Mateus 6, aí vai ligando. Pai nosso que está nos céus. Olha, o Senhor é o meu pastor. Pai nosso que está nos céus. Aí a cada palavra dessa você vai dizendo que é Deus. Não é aquela oração de desespero, não é aquela oração aflita. Não. A oração, ela tem que ter um endereço certo. Ela tem que ter o segredo da oração, ela ser alinhada pela Bíblia. Entendeu? Alinhada pela Bíblia. Nós sabemos por que oramos, a quem oramos e como oramos. E a Bíblia tem tudo isso. Até quando você não souber o que dizer na oração, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como está lá em Romanos 8. E só para os irmãos terem uma ideia, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, quando Josafá foi orar, olha o que ele diz: nós estamos aflitos, nós estamos em desespero e nós não sabemos o que fazer. Ele estava dizendo isso em oração. Aí ele diz, vírgula, mas os nossos olhos estão postos em ti. Olha, nem o desespero, nem o não saber fazer fez ele ficar sem orientação. Deu para entender agora? Ele diz, nós estamos com medo, nós estamos temerosos, não sabemos o que fazer. Aí o que ele foi fazer? Foi orar. E é na oração que se tem a resposta. Eita, meu irmão. É na oração. Aí quando ele foi orar, Deus falou com ele. E diz, não se preocupe, eu vou dar vitória. Vocês não vão ter que batalhar. Então a oração, quem ora, vê o desespero, mas não se desespera. Percebeu isso? Como diz o rapazinho lá, pega a visão. Quem ora, vê o desespero, mas não se desespera. Quem ora está aflito, mas não fica sem esperança. Não fica como um desesperado. Esse é o segredo. E o apóstolo São Paulo ele vai dizer isso claramente em Coríntios 4. Vê aí se é 2 Coríntios 4, 8, rapidinho. Então, esse é o segredo. A oração é o segredo. Agora, ela tem que estar ajustada conforme a palavra do Senhor. Em tudo somos atribulados. Olha, mas não. Para aí, devagarzinho, senão a pessoa não pega a essência. Em tudo somos o quê? Atribulados. Mas o quê? Mas não angustiados. Olha. Perplexos, mas não desanimados. Ah, eu posso ficar perplexo. Eita, a pandemia. Eita, que aí ficou o crente dizendo assim. Eita, irmão, é muito crente que desanimou depois dessa pandemia. Não era crente. Não era crente. Estou logo dizendo para vocês aqui. Não, olha o que ele diz, lê isso aí de novo. Sou eu, não é Bíblia.
Continua. Perplexos. Perplexos, mas não desanimados. Olha, eu posso ficar perplexo, amedrontado, eu posso ter temores, mas nada disso rouba a minha fé, porque senão não é fé. Perseguidos, mas não desamparados. A Bíblia está dizendo que eu não vou ser perseguido? É porque eu tenho que ensinar a Bíblia. Aí às vezes tem irmão que se zanga comigo, tem irmão que diz, eu não aceito isso, eu sou crente. Aí perseguiram Elias, perseguiram Eliseu, perseguiram Samuel. Vocês se lembram de Eliseu? O pessoal chamava de careca. Aí perseguiram um bocado de homem de Deus, aí não pode perseguir tu, só tu que é mais bonito. Tu é mais bonito do que Abraão, é mais bonito do que Jacó, é mais bonito do que Jesus. Tu é o santo intocável. Não existe isso. Abatidos, mas não destruídos. Epa! Abatidos. Abatidos. Eu posso me abater, mas não ficar destruído. Rapaz, isso aí. Viu? Como é as coisas? Viu como é as coisas? Aí nós vamos finalizar aqui dizendo o seguinte. Aí, como era que o incenso era feito? O incenso era feito 2 vezes, pela manhã e à tarde. Quando você lê a palavra de Deus lá em Êxodo, né, no capítulo 30, você vai ver isso. Êxodo 30, 1 a 10. Depois você lê. O incenso era queimado pela manhã e pela tarde. Quando se deve orar? Aí Paulo vai dizer no 5:17 de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, orai sem cessar. Agora, quando você vai para o Salmo 55:17, pela manhã, ao meio-dia, à tardinha, eu farei as minhas orações. Para os judeus, tinha que orar 3 vezes ao dia. Daniel, capítulo 6, lá pelo verso 10. Ele orava 3 vezes ao dia. Já Paulo disse que nós temos que orar sem cessar. Eu posso orar em espírito, eu posso orar no ônibus, sim. Agora, eu só posso orar em espírito, eu só posso orar curto publicamente se eu tiver disciplina na oração. Eu tenho que ter meus momentos a sós com Deus de oração. Eu tenho que ter. E Jesus fez isso e perguntou, vocês não podem? Está lá em Mateus 26. Vocês não podem, quando você lê esse texto bíblico, pode ler do 26, que fala ali já do sacrifício de Cristo, no Getsemane. Aí Jesus diz assim, vocês não podem velar 1 hora comigo? Veja que Jesus falou da oração como uma prática disciplinatória. Você tem que ter aquele momento a sós com Deus. Só pode orar rapidinho quem já tira a oração 1 hora, 2 horas de joelho. Ou até mais. Entendeu? Então, não fique sem oração. Comece o seu dia com oração. Se você não tem a prática de orar muitas horas, comece com uns poucos minutos. Comece pela manhã, amanhecer o dia, dobre os joelhos, Senhor, eu te agradeço pela noite. Vai orando. Quando você for observar, já passou 20 minutos, 15 minutos. Mas não fique sem orar. Ore a Deus. A oração é a chave da vitória. Amém? Que Deus nos abençoe para sempre. Ora, Dani. Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial, nós estamos aqui reunidos nessa manhã, meu Deus, te agradecendo por mais uma noite de paz, de bênção, de alegria e por mais um dia que se descortina diante de nós. Te agradecemos por tudo que tens feito, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe a todos. Temos aniversariantes. Nós temos a irmã Jaque. Irmã Jaque, ela disse que hoje é aniversário dela e é muito bom acordar e já ouvir a palavra de Deus. Eita, e a irmã Artemísia disse que fez aniversário ontem, mas como não pôde participar do devocional ao vivo, ela está pedindo, está avisando que ontem foi aniversário dela e ela está aqui quase todos os dias. Eita, glória a Deus. A irmã Gédia Elza também, ela gostaria de parabenizar a esposa do pastor dela, a missionária Cecília, esposa do pastor Romeu Batista. Missionária Cecília, né? 3 aniversariantes aí, né? Isso. Para as 3 eu quero citar Provérbios 4:18. A vereda do justo. Olha, a vereda, o caminho, a vida do justo é como a luz da aurora. A luz da aurora é a luz do meio-dia que mais brilha. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Irmão Vitor está dizendo também que hoje é aniversário da esposa dele. Irmão Vitor, né?
Também oferecemos a mesma passagem. Meus parabéns pelo seu aniversário, são os votos que te faço nesse dia. E nesta data se repita muitos anos, seja o Senhor para sempre o seu guia. Que as misericórdias do Senhor te seguirão durante todo o seu viver. A sua graça, que os outros anos do Senhor tu possam ver. Que as misericórdias do Senhor te seguirão durante todo o seu viver. Seja sobre ti a sua graça, e os outros anos que virão tu possas ver. Parabéns pra você. Vamos lá. A avó do Tiago, da Leila, lá na Europa. Muitos anos de vida, que o Senhor abençoe e vos dê santidade. Parabéns a você, muitas felicidades. Pai Santo, Pai querido, abençoa teus filhos e filhas que completam mais um ano de vida. Que esse momento, que essa data seja portadora de muitas outras, marcada de paz, de prosperidade, de bênção, de gozo, de vida. Pois a vida só vale a pena ser vivida se for debaixo da vida e dentro da vida verdadeira que é Jesus Cristo. Abençoa teus filhos, que, ó Deus, tenham paz, alegria, prosperidade em Cristo, saúde e proteção, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.